Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Repitam comigo: carro novo. E levaram à casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor a mim? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Deus, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi soltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingindo de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até as mulheres, e cada um frasco de vinho. Então foi-se um frasco de vinho, um bolo de pão e um pedaço de carne. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes de que teu pai e toda a sua casa, mandando-me, fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falasse, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Queria que você fechasse os teus olhos
E se você puder e quiser, sei que você pode, mas se você quiser, coloque a mão no seu coração. Talvez alguns precisam colocar a mão nos ouvidos. A palavra do Senhor, ela não precisa tocar os teus ouvidos, ela precisa tocar o teu coração. Mas os nossos ouvidos espirituais precisam ser abertos. E é diante da tua presença que nós estamos, Senhor. É diante da tua presença que nós estamos. A palavra é tua, e por isso, Senhor, eu te peço, nos visita nessa noite, Pai, com a tua presença, não somente trazendo edificação ao nosso coração, mas curando, libertando, nos transformando, Pai. A tua presença, Senhor, é o meu selo. A tua presença, Senhor, é a minha marca. A tua presença, Senhor, é a minha bandeira. A tua presença é o meu alicerce. A tua presença, Senhor, é a minha força. A tua presença é mais importante que as minhas palavras. A tua presença, Senhor, é mais importante do que a eloquência que eu não tenho. Porque se o Senhor falar aos corações, eu simplesmente serei um instrumento. O instrumento, hora ou outra, é visto. Mas quando aquilo que existe dentro é derramado, todo o ambiente é envolvido, não pelo exterior, mas pelo aquilo que existe dentro. Eu te peço, Jesus, toca cada coração nessa noite. Eu não te quero colocar, Senhor, tu num quadrado e dizer, Senhor, faça assim ou faça assado. Eu quero te dar liberdade nessa noite, Pai. Faz do teu jeito, faz da tua forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A arca simboliza a presença de Deus. Como carregar a arca? Como carregar a presença de Deus? Como levar a presença de Deus nas nossas vidas? Deus não está atrás de boas intenções, irmãos. Amém? Deus não está atrás de boas intenções. Deus está atrás de verdadeiros adoradores e de pessoas obedientes. Deus não quer boa intenção, irmão. De boa intenção, o inferno está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio. Jesus não morreu por pessoas bem intencionadas. Jesus, ele morreu por pessoas pecadores, pessoas que são arrependidas, pessoas que entendem que não são nada e Deus é tudo. Jesus morreu por aqueles que, mesmo se considerando fracos, sabendo que Deus tocando na sua vida, eles podem fazer, eles podem ser fortes. Jesus morreu não pelos habilidosos, Jesus morreu pelos pecadores que não olham para si, mas olham para o Senhor. O meu foco está em obedecer a Deus, porque quando eu obedeço a Deus, por mais que eu sofra às vezes, no final vai dar tudo certo. As minhas boas intenções, elas podem me levar momentaneamente num lugar de prazer, mas a minha obediência me leva para a eternidade. As minhas boas intenções, elas podem me levar num lugar temporário, onde existem lágrimas, êxtase. As minhas boas intenções, elas podem me levar temporariamente num lugar onde a gente acha que é o meu lugar, vai dar tudo certo, agora deu, está resolvido.
Mas a obediência te leva para a eternidade, irmãos. Somente os obedientes e os perseverantes vão herdar o reino de Deus. Guarde isso no teu coração. A igreja não vai te levar para o reino de Deus, para a eternidade. O que vai te levar para a eternidade é o seu arrependimento, a sua fé em Jesus Cristo e a sua obediência e perseverança. Como carregar a arca? Se a gente pudesse colocar um título na mensagem, seria esse: como carregar a arca? Como carregar a presença de Deus? Davi havia acabado de assumir o reino de Israel. Ele já era por 7 anos aproximadamente rei em Hebrom. E após a morte de Saul, a morte dos seus filhos, os filhos de Saul, Davi, ele é ungido e nomeado rei de toda Israel. Davi havia acabado de conquistar a cidade de Jerusalém, cidade até então que pertencia aos jebuseus. Davi entrou com força, com violência, a mando do Senhor nessa cidade, tomou a cidade. A cidade até então, depois que foi intitulada como Casa de Davi, ou Cidade de Davi. Davi estava nessa cidade, uma cidade maravilhosa. Ele era rei de Israel. Ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha servos. Provavelmente nessa época Davi já era um cara muito bem sucedido financeiramente. Mas ele propõe algo no seu coração: eu só vou começar se a presença de Deus estiver aqui junto comigo, do meu lado. A arca da aliança estava depositada na casa de Abinadab, como nós lemos. Você que conhece um pouquinho da Bíblia sabe, na época de Eli, o povo de Israel estava perdido, estava desorientado, e os filisteus, eles começam a enfrentar Israel a uma guerra, e os filisteus não somente vencem essa guerra, mas eles trazem a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus ao povo de Israel, eles trazem para a Filístia. Eles roubam a arca de Deus de Israel. Nesse interim, Eli morre, os seus filhos Ofni e Finés morrem. Israel estava desorientado, sem a arca de Deus. E essa arca, ela vai para a Filístia. Você que conhece um pouquinho da história, os filisteus, eles levam a arca da aliança para Asdod, e eles depositam a arca da aliança no lugar onde Dagon, o rei dos filisteus, ou melhor, o deus dos filisteus, estava. E durante uma madrugada, quando eles chegam de manhã, a arca da aliança estava no mesmo ambiente que Dagon. Dagon estava prostrado diante da arca. Dagon era um objeto. Dagon tinha olhos, mas não via, tinha mãos, mas não tocava, tinha pés, mas não andava. Assim são os deuses desse século. E eles ficam assustados: como pode Dagon ter se prostrado diante da arca? E eles levantam Dagon de novo. Engraçado, um Deus que precisa de ajuda, né? Um Deus que precisa de ajuda de pessoas. E eles colocam novamente Dagon no lugar dele. Um Deus que não é soberano, um Deus que não é poderoso, um Deus que não pode nada, um Deus que precisa de mãos humanas, um Deus que precisa de ação humana para ser colocado no seu lugar. E ele é colocado naquele lugar. No outro dia, não somente ele estava prostrado, mas Dagon estava sem a cabeça e sem as mãos. Talvez Deus estava dando um sinal para os filisteus: diante da minha presença, filisteus, vocês não podem fazer nada. Diante da minha presença, vocês não sabem nada. Cabeça simboliza conhecimento. E eles ficam assustados com isso.
Depois desse fato, os filisteus eles são acometidos de uma série de hemorroidas, diz a Bíblia, e os moradores de Asdod começam a ficar enfermos, e todos os filisteus começam a ficar doentes, e eles ficam assustados. Mas o que está acontecendo com a gente? Isso só aconteceu depois que a presença de Deus, eles não falavam isso, mas a arca da aliança veio até nós. Então os filisteus, diz o texto, não precisa colocar, Romero, em 1 Samuel capítulo 6, verso 7, que os filisteus, repita comigo, os filisteus, eles fazem um carro de bois, um carro novo. Eles pegam a arca da aliança, que estava em Asdod, e colocam num carro de bois, e mandam embora essa arca, porque a presença de Deus estava fazendo mal para eles. A presença de Deus, irmãos, faz mal para pecadores, porque ela combate diretamente o pecado. Você tenha muito temor, eu falo diante do Senhor isso, você tenha muito temor em pedir a presença de Deus dentro da sua casa, porque a presença de Deus, ela não somente vai te dar sensações boas, mas a presença de Deus vai fazer você mudar. A presença de Deus vai fazer você ficar menos pecador, e ela vai combater diretamente aquelas áreas que você não queria que ela tocasse. Se a presença de Deus está lá, irmão, tu pode ter certeza que Deus vai tocar naquilo que você não queria que Ele tocasse. Se você não quer que Deus toque, por favor, tire a arca de lá, porque aonde a arca está, ali há transformação, irmãos, ali algo acontece. Essa arca é levada e depositada em Kiriat Jearim, na casa de um levita chamado Abinadab. Diz 1 Samuel capítulo 7, verso 2, que essa arca fica lá durante 20 anos, na casa desse levita chamado Abinadab. O mesmo levita que nós lemos em 2 Samuel capítulo 6. Mas, se nós formos pensar que Saul, depois que ele foi ungido como rei de Israel, quantos anos Saul ficou no poder? 40 anos. Diz a Bíblia que durante 40 anos Saul nunca trouxe a arca da aliança para perto dele. A arca sempre permaneceu em Kiriat Jearim, na casa do levita chamado Abinadab. Esse levita, ele tinha 2 filhos. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Esse levita tinha 2 filhos, provavelmente aprendizes de um ministério sacerdotal. E Saul, durante 40 anos, ele não traz a presença de Deus para perto de si. Então quero eu entender, por mais que a Bíblia fale que naquela parte ali foi 20 anos, talvez a arca da aliança tenha ficado 40 anos distante do povo, distante do rei, distante da orientação do governo. Você pode estar num trono, você pode ter uma coroa na sua cabeça e estar distante da presença. Você pode usar um microfone e ser intitulado como um pastor, mas a arca da aliança estar em Kiriat Jearim e você em outro ambiente. As pessoas podem te olhar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A sua igreja pode estar bombando, o seu ministério pode ser expressivo diante da nação, mas a arca da aliança estar em outro lugar. Quando Davi, ele assume o reino de todo Israel, ele propõe no seu coração: eu não posso governar, Dadá, sem a presença de Deus do meu lado. Não posso eu estar aqui e a presença de Deus estar lá. A presença de Deus tem que estar junto comigo. Eu não me conformo em ser rei sem a presença de Deus perto de mim. Irmãos, existem pessoas que se acostumaram a ficar longe da presença de Deus.
Tem coroa na cabeça, tem trono nos assentos, tem posição, tem destaque, tem repercussão nas palavras, é conhecido, mas a presença de Deus está longe. A presença de Deus é algo não somente importante na sua vida, mas a presença de Deus deve ser tudo na tua vida. Amém? As pessoas, Tito, têm que olhar para nós e ver essa presença. Não somente por aquilo que nós falamos, mas principalmente por aquilo que não falamos. Pastora, como é que é o nome? Viviane Martinello, a Samara está ouvindo bastante dela agora, uma pastora ali de Criciúma. E ela disse algo numa mensagem que a Samara me mandou: o que adianta você falar em língua estranha no domingo e segunda-feira você não segurar a tua língua? Essa é a maior característica talvez de alguém que perdeu a presença, porque a presença de Deus não é somente um freio, mas é um acelerador. Não é somente um leme, mas é um motor. A presença de Deus, irmãos, é algo que não somente te faz bem, mas te transforma. A presença de Deus é algo que norteia a tua vida. A presença de Deus é algo que te instrui. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, você sabe disso, mas eu faço questão de repetir: o véu se rasgou, irmãos, amém? O véu se rasgou. Todos têm acesso a essa presença. Todos têm acesso a essa presença. Mas talvez alguns de nós se acostumaram a ficar longe dela. Assim como Saul se acostumou, assim como Israel se acostumou, mas Davi não. Davi queria essa presença perto dele, perto dele. Sabe aonde a presença de Deus deve ser mais manifestada, irmãos? Não é aqui. Deus pode te tocar aqui. Você pode ter sensações lindas, maravilhosas num momento como esse de domingo à noite. Mas a presença de Deus deve ser algo que está latente dentro da sua casa, irmãos. Deus tem falado muito aos nossos corações sobre nós trazermos a presença de Deus para a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre a nossa mesa. Davi, ele era um homem apaixonado pela presença de Deus, tanto que muitos salmos que ele escreve, muitos, falavam do anseio que ele tinha pela presença de Deus. Tem uma música que nós cantamos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Irmãos, eu vou fazer uma comparação assim bem baixa. Quem já comeu picanha, irmãos, não se contenta com espetinho de gato. Quem já comeu, quem já provou de iguarias, não se contenta, não se satisfaz com qualquer coisa, porque sabe o que é bom. Quem aqui já provou doce? Irmãos, Jesus amado, as minhas filhas, a Lavina, na segunda a gente já chutou o balde, mas na primeira a gente segurava o doce para a criança, né? E ela querendo comer o doce, eu segurando. Engraçado que a outras coisas ela não queria, a gente forçava ela a comer salada, verdura, fruta, mas o doce existia um anseio, né? As crianças parecem que têm isso, não sei se estão todas, mas as minhas filhas foram assim, e a gente segurava. Aí de vez em quando a gente saía à noite e tinha um docinho, ela comia um docinho, a felicidade da criança. Sabe por quê? Porque provou que é bom. Eu não sei quem que ela puxou, porque, irmãos, depois que
você prova determinadas coisas, você não se contenta com qualquer coisa. E a presença de Deus, depois que você provou dela, depois que você sentiu aquele perfume, depois que você provou da visitação, você não se contenta com qualquer coisa. Você não se contenta, irmãos, por favor, eu preciso deixar muito claro, eu não sou contra. Você não se contenta com qualquer congresso. Você não se contenta com qualquer reunião. Você quer mais. Você quer mais. Quantos de nós já saíram do culto e o nosso desejo era ir para casa orar? Sabe por quê, irmãos? Isso é o desejo pela presença de Deus. A presença de Deus é vida. A presença de Deus é oxigênio. E Davi era esse homem. Então ele propõe no seu coração trazer a Arca da Aliança que estava na casa de Abinadab. Ele estava em Jerusalém. De Jerusalém a Criat Jearim são cerca de 20 quilômetros. Davi, então, no verso 6, no capítulo 6, verso 1, diz que ele separa 30.000 homens para ir buscar a arca. Não somente ele prepara os homens para ir buscar a arca, mas ele prepara Jerusalém para receber a arca. Eu estou indo com esses homens buscar a arca, mas provavelmente havia festa em Jerusalém. As bandeirinhas estavam já esperando, a comida já estava pronta, e aconteceu uma festa quando a presença de Deus, quando a Arca da Aliança entrasse em Jerusalém. Davi então vai até a casa de Abinadab e diz o verso 3: e puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Quem que tinha feito o carro novo, irmãos? Para levar a Arca da Aliança de Asdod para Criat Jearim, os filisteus. Eu não sei te falar, porque a Bíblia não fala sobre isso. Eu não sei se foi instrução de Davi colocar a Arca da Aliança num carro novo, ou se foi desejo dos levitas que estavam guardando a arca durante esses tantos anos. A Bíblia não fala, mas alguém propôs no seu coração: vamos colocar em carro novo, vamos colocar em carro de boi, porque provavelmente vai mais rápido. E eles se esqueceram que essa não era a forma que Deus havia orientado o povo de como carregar a arca, mas eles fazem dessa forma. Então diz a Bíblia que eles colocam a arca num carro de boi. Verso 4: e levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. Aiô era um dos filhos de Abinadab, ele estava na frente. Uzá, que foi o que morreu, provavelmente estava do lado, cuidando, guardando. Diz o verso 5: e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de madeira, de faia, de harpa, de saltérios, com tamborins, com pandeiros. Não sei se tinha pagode lá, irmão, mas tinha pandeiro aqui, com símbolos. Eu tremo quando eu leio isso, irmãos, e gera um temor tão grande, irmão. Sabe por quê? Porque eles estavam carregando a presença de Deus da forma errada, e mesmo assim tinha êxtase.
Eles estavam carregando a presença de Deus, levando a presença de Deus de um lugar para o outro. E mesmo assim, eles estavam se alegrando, eles estavam pulando, provavelmente eles estavam chorando, provavelmente alguns tremiam de emoção, provavelmente alguns berravam naquele momento, oh, a Arca da Aliança, e davam glória a Deus. Diz o texto que eles dançavam e se alegravam. Irmãos, não havia luto, havia alegria. Mas a forma era errada. Apesar das coisas não estarem do jeito de Deus, as músicas estavam acontecendo. As danças eram genuínas, os instrumentistas estavam tocando de forma dedicada. A emoção estava a todo vapor, irmãos. Mas não era o jeito de Deus. Tinha luz, Giovana. Tinha fumaça. Tinha painel de LED. Tu és contra isso, Daniel? Não sou contra, eu sou a favor. Quem dera se a gente pudesse ter. Gostaria muito de ter. Mas a nossa base não está nisso. Tinha tudo. Imagina aquela estrutura montada. Eu não sei se você já foi a algum culto, algum congresso, assim, aquele negócio que você diz, nossa, hoje pegou fogo o negócio lá, sabe? E aquela, meu Deus do céu, aquele reteté, aquela coisa toda. E glória a Deus por isso, irmãos, eu sou do fogo, tá? Eu gosto disso, eu gosto. Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto. E eles estavam carregando a arca. E diz o verso 6, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Provavelmente, irmãos, a roda do carro tinha passado por um buraco. Provavelmente o boi tinha dado uma patinada em algum lugar ali. Provavelmente alguma coisa aconteceu e a arca que estava no carro, na carroça, ia cair. E Uzá foi fazer algo bom. Ele teve uma boa intenção. Ele foi só segurar a arca. Mas ele se esqueceu, mesmo sendo um levita, que não se podia tocar na arca. A arca estava na casa dele durante 40 anos. E ele não sabia a forma de Deus. Ele não conhecia o jeito de Deus. Ele não conhecia o que Deus falava. Ele não conhecia a instrução de Deus. A arca de Deus estava lá. Ele estava naquele ambiente. Mas ele não conhecia a instrução correta da parte do Senhor. O que estás querendo dizer, Dani? Existem pessoas que estão num ambiente onde a presença de Deus está. E a sua boa intenção, a nossa boa intenção é capaz de nos matar. Existem pessoas que estão há tempo convivendo num lugar, num ambiente onde a presença de Deus é manifesta, e mesmo assim você não entendeu ainda o que Deus pediu para você fazer. Existem pessoas que estão num ambiente religioso, estão numa igreja 10 anos, 20 anos, 5 anos, mas ainda não entenderam a vontade de Deus. Uzá era esse homem, filho de levita, descendente, provavelmente era de uma descendência de levitas. Ele vestia roupa de sacerdote, tinha música, era levita, provavelmente tocavam. Ele estava num ambiente, o Romualdo, aquele negócio todo, mas ele não entendeu, ele não sabia que não podia tocar na arca. Será que existem pessoas que ainda não sabem que Deus não tem prazer em determinadas coisas, mesmo estando num ambiente? Será que existem pessoas que não sabem ainda que mentira é pecado, mesmo estando num ambiente? Será que existem pessoas que vivem uma vida profana, mesmo estando num ambiente? A arca de Deus está ali, mas você permanece da forma que está? Eu e você mentimos, prostituímos, fazemos coisas que é do desagrado de Deus, mas estamos no ambiente onde a arca está. Meu querido, você não somente tem que estar no ambiente onde a presença de Deus está, mas você precisa saber como lidar com a presença de Deus.
Por isso tão importante a instrução, por isso tão importante o ensino bíblico, por isso tão importante a teologia, por isso tão importante a instrução para saber lidar com a presença de Deus. Você não pode chegar de qualquer forma diante da presença de Deus, querido. É algo sério isso que nós fazemos. Nós não fazemos culto para as pessoas sentirem arrepio. Nós não fazemos culto para as pessoas chorarem. Nós não fazemos culto para que a igreja esteja cheia. Nós fazemos culto para glorificar a Ele. Nós fazemos culto para que a nossa vida seja transformada, para que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Se mentíamos, agora não mentimos mais. Se adulterávamos, agora não adulteramos mais. A presença de Deus. Nós precisamos voltar a ter temor pela presença de Deus. Nosso coração precisa voltar a tremer sob a presença de Deus. Eu já contei isso na igreja. Eu estava uma vez no Impacto da Jocum, há 20 anos atrás, e tinha lá uns 150 jovens, e a gente ficava tudo nos alojamentos, irmãos. E aí tinha a parte do banheiro dos meninos, a parte do banheiro das meninas. Aí cada um tinha o seu sabonete, tinha o seu shampoo, tinha o seu pertence. E de vez em quando um ou outro esquecia o sabonete lá no banheiro. E tinha uns espertinhos que usavam o sabonete do outro. Usava o shampoo que o cara tinha esquecido lá. Não vou gastar o meu aqui, vou usar o dele. Um dia uma missionária, lá em Garopaba, ela trouxe uma palavra que, irmãos, isso gerou tanto temor no meu coração. E eu fui um dos que peguei o sabonete. Se você é capaz, ela disse, se você é capaz de pegar um sabonete que não é seu, você é capaz de se prostituir, de fornicar, de adulterar. Eu disse, Senhor amado, um sabonete, Deus. Ela, sim, o sabonete não é seu. Ela não falou para mim, ela falou para todo mundo, mas parecia que ela estava olhando para mim. Aquilo gerou um temor tão forte no meu coração, eu comecei a chorar e eu pedi perdão pelos meus pecados, irmãos. Perdão por eu ter pego o sabonete. A presença de Deus, se ela não está gerando temor no teu coração, irmãos, se a palavra de Deus não gera mais temor no teu coração, se aquilo que você ouve, não somente no domingo, mas hoje você ouve na segunda, na terça, na quarta, porque o YouTube está aí, os podcasts estão aí, se isso não gera mais temor no teu coração, irmãos, você se acostumou a estar num ambiente onde a arca está, mas aquilo não é mais importante para você, aquilo é mais uma peça, aquilo é mais um ornamento, aquilo ali é uma peça de decoração. E diz o texto que Uzá, ele vai com uma boa intenção para segurar a arca, e quando ele toca na arca, ele morre. Será que existem pessoas que estão morrendo espiritualmente hoje, porque não sabem lidar com a presença de Deus? Teve um dia que você tinha esse fogo dentro do seu coração, mas a presença de Deus, ela se tornou, a presença de Deus, isso é para pastor, você se acostumou com isso. Vigie, irmãos. Eu não estou falando para vocês, eu já falei isso algumas vezes, eu só prego, irmãos, aonde eu sou pregado. Eu não sou pastor de trazer palavra encomendada para ninguém. Eu não sou esse tipo de pastor. Eu prego aonde Jesus está me moendo. Eu prego aonde Jesus está mexendo comigo. Tome cuidado para você não ser um Uzá. Porque o meu pai é Abinadab, porque a minha família é de levita, porque eu vou na igreja, dou até dízimo, Tito. Mas se acostumou e faz pouco caso hoje, tome cuidado para você não morrer espiritualmente.
Mas se você morrer, graças a Deus o véu foi rasgado e o Espírito foi enviado. Existe uma nova chance. Existe um novo começo para você. No verso 8, e Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura. Deus havia matado Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Até Davi não sabia mais, irmãos. Eu não sei se ele não sabia mais ou se ele não sabia, nunca haviam instruído ele sobre como carregar a arca, porque ele era um rei novo. Até então, antes de ser ungido como rei, ele estava acostumado a ser um soldado, um capitão, um guerreiro. Ele estava acostumado a segurar a espada. E por mais boa intenção que esse rei tivesse, imagine, irmãos, ele faz uma festa e ele vai a Criate Jearim para trazer a presença de Deus, a Arca da Aliança. E ao invés de ele trazer a Arca da Aliança, ele traz um defunto. Ao invés de ter festa, tem luto. Ao invés de ter alegria, tem tristeza, porque nesse dia, onde a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava sendo trazida para Jerusalém, um homem morreu. Será que existem pessoas morrendo porque porque líderes, homens de Deus, ou melhor, homens que carregam um microfone e têm carteirinha de líderes, têm carregado a presença de Deus de forma errada? Será que existem pessoas morrendo sem esperança, desacreditadas com o Evangelho, porque homens bem intencionados, mas fora da lei, da presença, da vontade, têm feito as coisas, não do jeito de Deus, mas do jeito deles? Escute uma coisa, meu querido, para você ser bem sucedido na vida, não faça as coisas do teu jeito, por mais bem intencionado que você seja, faça as coisas do jeito de Deus, amém? Do jeito de Deus. Se Deus disse, faça. Se Deus falou para você perdoar, perdoe. Se Deus falou para você se humilhar, se humilhe. E temeu a Davi o Senhor naquele dia, disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez a levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Irmãos, a presença de Deus vai dentro de uma casa e fica lá durante 3 meses, não 40 anos, 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Sabe o que é abençoar, irmãos? Deus não somente prosperou eles financeiramente, mas Deus trouxe transformação em toda a sua casa. Deus curou eles, Deus transformou eles, porque é isso que a presença de Deus faz quando as pessoas entendem a forma certa de lidar com a arca. Sabe quando você vê uma menina, um menino que está sendo abençoado pelo Senhor, que está sendo abençoada, Deus está usando, Deus está fazendo. Essas pessoas aprenderam a lidar com a arca, irmãos. Essas pessoas aprenderam a lidar com a arca. Você não pode trazer a presença de Deus de qualquer forma para a sua casa. Obed-edom provavelmente entendeu como deveria lidar com a arca. Sabe por quê, irmãos? Imagine, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente deve ter acontecido. Bateram na porta de Obed-edom: Senhor, é o seguinte, o rei Davi manda deixar a arca da aliança aqui na tua casa. Certamente a casa de Obed-edom era próxima de onde Uzá foi morto, porque Davi, quando ele se depara com aquilo, ele não queria mais nem tocar na arca, ele sai. Ele não quer mais trazer a arca da aliança para Jerusalém. De Criate Jearim a Jerusalém são 20 quilômetros, provavelmente a casa de Obed-edom era ali perto, de onde aconteceu esse fato, onde Deus havia habido ruptura em Uzá. E eles batem na casa de Obed-edom o seguinte: Obed-edom, o rei queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, só que deu ruim, não deu certo.
Deus matou um cara ali porque o cara tocou na arca e a família está toda desesperada lá, está todo mundo triste. Obed-edom disse: nossa, mas só porque ele tocou na arca? Eu não sei se Obed-edom foi para a lei, eu não sei se ele tinha acesso à lei, mas quando ele ouve, ele diz: meu Deus, meus filhos, o seguinte, o rei Davi mandou a arca da aliança estar aqui, na nossa casa. Eu vou instruir todos vocês, não toquem na arca. Não toquem na arca, tenham reverência à arca. Isso aqui é a presença de Deus. Vamos armar um lugar para ela, vamos armar um ambiente para ela, porque a presença de Deus é coisa séria. Os filisteus já morreram, os filisteus tiveram hemorroidas, Dagon caiu de prostrado ao chão, Uzá morreu. Eu não quero que a minha casa aconteça isso. Vamos fazer da forma de Deus. Estão comigo aqui, irmãos? Vamos fazer do jeito de Deus, vamos fazer como Deus quer. Irmãos, a arca fica lá 3 meses e a casa dele é abençoada. Onde havia enfermidade, Deus curou. Onde havia tristeza, Deus transformou em alegria. Onde tinha depressão, houve festa. Toda a casa de Obed-edom, não, Romualdo, não foi a vida de Obed-edom, mas foi a casa de Obed-edom. Por isso que nós precisamos pedir: Deus, não vem somente sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. É a minha família, Senhor, a minha descendência, os meus filhos. Eu quero todos, Senhor, todos. A casa de Obed-edom foi abençoada. Verso 12. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou a casa de Obed-edom o Senhor, e tudo quanto tem, por amor da arca. Irmãos, por amor da arca. Havia um zelo em Obed-edom e na casa de Obed-edom pela arca. Tu acha que foi à toa que ele foi abençoado? A presença de Deus não era algo que eles buscavam no domingo à noite, mas estava todos os dias. Quando eles iam tomar café da manhã, a presença de Deus estava ali. Quando eles iam almoçar, a presença de Deus estava ali. Quando eles iam falar à tarde, a presença de Deus estava ali. E à noite na janta, a presença de Deus estava ali. Não era no domingo à noite, mas era dia após dia, hora após hora, a presença de Deus estava. E eles amavam: nossa, a arca da aliança está na minha casa, a presença de Deus está na minha casa, e glórias a Deus por isso. Oh Senhor, que misericordioso Tu és. Toda a casa de Obed-edom foi abençoada, os filhos foram transformados. Davi então sabe disso, e ele se alegra. Provavelmente nesses 3 meses Davi recebeu a instrução da parte do Senhor. Talvez o profeta, talvez alguém trouxe a lei para ele, assim: ó, meu rei, o seguinte, a intenção foi maravilhosa, a festa estava linda, os músicos estavam com os instrumentos afinados, as vozes eram boas, estava tudo certo, mas meu rei, a gente fez da forma errada, a gente pegou aquilo que os filisteus fizeram e a gente quis fazer da mesma forma. A gente quis pegar o jeitinho do mundo, a gente quis pegar a influência do mundo, a gente quis pegar as coisas como eles estão fazendo. Irmãos, eu sou totalmente favorável a melhorias que nós podemos fazer num ambiente de igreja. Eu sou muito favorável a isso, irmãos. Mas o Senhor conhece o meu coração e sabe, eu não ponho a presença de Deus em carro novo. Não é porque as pessoas estão chorando lá que eu vou fazer o mesmo para as pessoas chorar aqui. Eu preciso disso aqui, irmãos. Nós precisamos, como igreja, dessa instrução aqui. Se aquilo que nós fizemos não fere isso, vamos fazer, irmãos, vamos para cima, faca no dente e vamos embora. Mas se não é do jeito de Deus, não é da forma de Deus, se não tem base bíblica, não faça. Davi então ouve: vocês precisam carregar a arca nos ombros dos sacerdotes, dos levitas. E o seguinte, Davi, esses meninos aí que vão carregar a arca, eles precisam se santificar.
Abra comigo 2 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15. Amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu não gosto, vocês ficam muito em silêncio às vezes, gente. Eu gosto de uns glória a Deus aí. Não fica muito silêncio, não. Amém? Fala para o teu irmão assim, eu te amo, meu irmão. Fala para ele. Dá um beijo nele, dá um beijo. Você que é casado, dá um beijo na boca. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Crônicas, capítulo 15. Crônicas vai falar na versão da ótica de Deus daquilo que havia acontecido. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca da aliança e para servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, e os filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e os seus irmãos, 120. E ele vai falar aqui dos filhos, verso 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, no lugar preparado. Pois, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. Os olhos de Davi haviam se abertos, irmãos. Ela igual ele tinha, meu Deus, é dessa forma. A gente fez da forma errada. Verso 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca do Senhor nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Aleluia! Então Davi, ele propõe isso no seu coração. Vamos de novo, gente. Mas agora vamos da forma certa. Vamos do jeito de Deus. Vai ter emoção, vai ter emoção. Vamos chorar, vamos chorar. Vai ter música como antes. Vai ter luz também, vai ter até fumaça. Mas agora é do jeito de Deus. Verso 13 de 2 Samuel 6, que nós lemos. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Irmãos, a arca da aliança antes havia sido levada por um carro. Carro era simbologia de força, de velocidade. Não de força, mas de velocidade. Eles botaram no carro para ir mais rápido. Eu vou falar uma coisa para ti, irmão. A presença de Deus não deve ser carregada com velocidade. É no tempo de Deus. E agora, ao contrário da primeira vez, os sacerdotes e levitas estavam com a arca sobre os ombros, e a cada 6 passos que eles davam, parava tudo, irmãos. Parava. Eles paravam o culto, Romualdo. Não tinha hora para acabar mais. Vamos sacrificar. E os próprios levitas e sacerdotes, eles sacrificavam bois. O boi que estava levando a arca antes do jeito errado, esse boi foi apresentado diante do Senhor como uma oferta. Imagina a roupa dos sacerdotes e dos levitas, porque a cada 6 passos eles sacrificavam. Eu não sei quantos passos dá de Kiriat Jearim até Jerusalém, são 20 quilômetros, irmãos. Eu não fiz conta disso, não. Algumas coisas, continha eu faço, mas é impossível. Mas a cada 6 passos tinha sacrifício, e aonde tem sacrifício tem sangue. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Para carregar a presença de Deus da forma certa, muitas vezes você vai sangrar.
Muitas vezes vai doer. Muitas vezes vai ter renúncia. Muitas vezes vai ter dor. Muitas vezes você vai continuar caminhando. Mas Deus, eu estou sangrando. Continua, meu filho. Mas Deus, olha minha roupa. Continua, meu filho. Mas Deus, é mais fácil colocar no carro de boi. Meu filho, não. A cada 6 passos vai ter sacrifício. 6 passos, irmãos, quer dizer todos os dias é sacrifício. Eu quero te fazer uma pergunta em nome de Jesus. Você quer ter a presença de Deus sobre a tua vida? A cada 6 passos tem que ter sacrifício. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho. Escute uma coisa, irmãos. O evangelho é boa nova. O evangelho é novidade de vida. O evangelho é salvação. Mas o evangelho, ele é uma bomba para um pecador. E nós somos pecadores. O evangelho é uma dinamite no pecado. E se você quer carregar a presença de Deus, você todos os dias tem que mortificar esse velho homem que está aí. Isso é renúncia, isso é sacrifício. Certa vez Jesus disse: olha, se vocês quiserem me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Irmãos, cruz é carga. Tome a sua cruz e siga-me. Se vocês quiserem, ou seja, em outras palavras, se vocês não quiserem, podem permanecer caminhando com um carro de boi. Mas se vocês quiserem ir para o lugar que eu estou indo, é necessário que vocês morram para si mesmos. É necessário que vocês digam não para as suas vontades. É necessário que vocês renunciem muitas coisas. É necessário que vocês abram mão de algumas coisas. Cada 6 passos, sacrifício. A presença de Deus, irmãos, depois que o véu se rasgou, saiu do templo, saiu dos santos dos santos, e para todo aquele que reconhece os seus pecados e crê na obra da salvação, da cruz do Senhor, essa arca foi depositada dentro de você. Você carrega a presença de Deus. E eu faço a pergunta que fiz no início dessa ministração: como carregar a arca? Você não está carregando qualquer coisa, querido. Você está carregando a presença de Deus. Aí você se pergunta, talvez você como eu, mas eu, Senhor, tão pecador, tão falho, eu sou tão pequeno, Deus, Tu és tão grande. Eu faço essas orações de vez em quando diante do Senhor. Tu és um Deus tão grande, eu tão pequeno, Tu escolhesses habitar dentro de mim. Certo dia o Senhor falou para mim: meu filho, sabe por que eu escolhi habitar dentro de você? Porque o vazio dentro de você é muito grande. E somente alguém grande pode habitar dentro desse vazio. Esse vazio não pode ser habitado por coisas. Esse vazio não pode ser preenchido por pessoas. Esse vazio não pode ser preenchido por bênçãos, por presente. Somente algo grande pode preencher isso. Por isso que eu vim. Por isso que sou eu que estou aí dentro. A minha presença. A minha presença. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. A presença de Deus, em alguns momentos ela vai te fazer chorar. Em outros momentos vai te fazer rir. Talvez em alguns momentos você simplesmente vai ficar com um temor muito grande no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, e eu já estou encerrando. Tenha temor por aquilo que você está carregando. Tenha temor. Porque se você carregar da forma errada, você vai sofrer.
Você que tem a presença de Deus, tome cuidado como você carrega ela. Porque se você carregar da forma errada, Deus pode te tocar. E sabe por que Ele te toca? Porque Ele te ama. Sabe por que Deus tocou em Uzá? Sabe por quê? Porque Deus amava Israel. Deus amava Davi. O meu amor é tão profundo por essa nação que eu preciso ensinar eles, mesmo que doa. Mas Senhor, está doendo tanto. Mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou te ensinando, meu filho, a carregar a arca. Eu sou santo. Eu sou santo. Você não pode carregar a minha presença de qualquer forma. Eu sou jovem ainda, irmãos, vou fazer 40 anos agora em setembro. Mas eu vivi um tempo, e eu já vi em alguns lugares, onde os pastores e os músicos, quando subiam no altar, eles tinham um temor de subir aqui em cima. Mas eu já vi também pessoas que temiam essa plataforma, pensando que essa plataforma era o lugar onde Deus via elas. Deus não te vê aqui, irmãos. Sabe onde Deus te vê? Mateus 6 vai dizer. Jesus Cristo fala onde Deus te vê. Porque o meu Pai que está em secreto. O meu Pai que vê em secreto. O que adianta você ter um temor para subir nesse ambiente, nesse lugar? Não existe nada de espiritual nisso aqui, irmãos. Isso aqui é pó. Mas existe um altar dentro da tua casa, que esse é verdadeiro. Nesse você deve temer. Esse você deve temer em pisar a planta dos teus pés. Quando você abrir a porta do teu quarto e você for ter um encontro com Deus, tema, irmãos. Porque a presença de Deus é algo santo. Você não pode chegar diante da presença de Deus de qualquer forma. Irmãos, pode ser bobagem para alguns, mas Deus conhece o meu coração. Eu não vou orar fedido, irmãos. Eu não oro sem ter tomado um banho. Aprendi com meu pai, às vezes, de vez em quando eu passo até um cheirinho bom no ambiente, irmãos. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus. Ah, Deus, olha o cheiro do perfume. Não, é a reverência, irmãos. É o temor. É o temor. Davi, ele dança diante da presença do Senhor. A arca vindo a Jerusalém. E diz a Bíblia que ele vestia um éfode de linho. Para quem não sabe o que é isso, irmãos, os sacerdotes e os levitas estavam trazendo a arca, e eles tinham roupas de levita e sacerdote. Davi estava vestido da mesma forma. Ele não estava carregando a arca, mas ele se despe, ele tira a coroa, ele tira a pompa de rei, e ele fica igual a todo mundo, porque ele falava no seu coração: diante da presença de Deus nós somos todos iguais. Diante da presença de Deus não existe rei. Quando o sol brilha, não há espaço para estrelas. Quando ele está chegando em Jerusalém, a sua esposa Mical olha da janela: que vergonha, meu marido. Meu marido é um rei. Meu marido é um rei. E ele se veste como um vadio. O cara é pastor da igreja. O cara é líder. E se prestando a fazer isso. Meu querido, quando você entende quem é maior na sua vida, não há espaço para coroa de homem. Quando você entende quem que tem que aparecer, quando você entende quem merece a glória e a honra, você tira a coroa, você tira a roupa de rei e você fica todo igual a todo mundo. Não existe posição diante da arca. Diante da arca, todos nós somos iguais. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Glórias a Deus.
Queria que vocês fechassem os teus olhos. Deus quer que nós venhamos aprender a carregar a arca da aliança. Deus quer que nós venhamos aprender a carregar a arca da aliança. Jesus, a tua presença é tudo o que nós temos, Senhor. Tu és maior do que tudo, Tu és maior do que todos. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, te queremos. Se você, meu querido, anseia por essa presença, se você anseia por essa presença, eu queria que você se achegasse aqui na frente.